que começa a fazer alguma coisa e toca a campainha, ou outra você pensa que se acabou e eu devo ter feito isso. Eu pensei que eu tivesse postado e não tinha. Ok, good morning everyone. Welcome to Língua Inglesa 2, ok? English 2. Today is September 28th. It's my brother's birthday. Hoje é aniversário do meu irmão. Já cumprimentei aqui, tá? Meus queridos, então dando continuidade, today we are in week number 10 and we are, I have prepared a review from the 2 units we have studied until now, ok? Então hoje nós vamos fazer uma atividade aqui de revisão com as 2 unidades, unit number 3, A, B and C, and unit number 4, A, B and C, about what we have learned until last class, tá? Uma revisãozinha aí para ver como é que vocês estão sobre os conteúdos trabalhados, tá? And please remember, we have some activities to do. Vocês têm atividades para serem realizadas, atividade avaliativa, o prazo é hoje, então não sei se todos estão lembrados, if you can remember or not, but if you look at Moodle, here we are, ok? Atividade avaliativa 1 entrega até 28 de setembro, that's today, e atividade avaliativa 2 entrega até 19 de outubro, ok? So if you didn't remember, I'm going to open it, vou abri-la, 8 alunos aqui responderam. So let's see. Então, o que é a atividade avaliativa 1? Então, a partir do conteúdo da aula 3, que é Things I Love About the US, realize as seguintes atividades. Things I Love About Brazil. Então, o que é verdade sobre o Brasil? Escreva 5 sentenças em inglês que reflitam o que o povo brasileiro diz sobre o Brasil. Podem ser coisas que o brasileiro goste ou não sobre o seu país. Please, in English, ok? Então, essas sentenças têm que ser em inglês. Pesquise em sites de jornais internacionais, international newspaper, uma notícia, né? Então, se é site em inglês, a notícia está em inglês, sobre o Brasil. Se for possível, copie e cole a notícia no espaço. Se não for possível, vocês coloquem o link, tá? Para a hora que eu clicar, eu ter acesso aí à notícia. Pode ser também um print screen, desde que faça os recortes necessários aí na imagem. Por quê? Tem alguns jornais que não permitem a gente selecionar, copiar e colar. A hora que você vai colar, aparece já direto o link. Então, dependendo do site aí, vocês podem também dar um print, aí recorta, faz as adaptações, tá? Depois, suponha que um turista, amigo seu, venha passar férias aqui no Brasil. So, you have a friend coming to Brazil for holiday. What are we going, or what can you suggest to your friend to visit in Brazil, in your country? Please select places or attractions. You can use some photos or pictures or images and write your text in English about these places. Então, você vai ter que, por exemplo, sugerir, conforme nós vimos lá naquela unidade 3 que falava sobre os Estados Unidos, tinha atração turística, tinha uma imagem, e depois tinha um texto explicando aí, falando sobre essa atração. Então, você vai pensar aí nesses lugares que você poderia sugerir para o seu amigo visitar. Então, para que lugar que ele vem no Brasil? Então, você não vai poder, por exemplo, colocar um lugar lá do Ceará, outro do Rio de Janeiro, senão você vai ter que viajar muito. Então, de preferência, escolha um lugar, né? E atrações diferentes desse mesmo lugar. Desse mesmo lugar que eu digo é a cidade para onde você vai levá-lo, tá? Ou levá-la, tá? Então, coloque o nome, ilustre com fotos ou imagens e redige o seu texto. Então, essa atividade deve ser postada no Moodle até o dia 28, que é hoje, e ela pode ser feita em duplas, ok? Então, essa é a atividade para vocês realizarem. Não esqueçam de salvar com o nome de vocês, etc. e tal, nome da dupla, tá? E assim sucessivamente. Ok? Do you have any question? Alguma pergunta?
Teacher, você ia perguntar sobre a segunda, eu já até entreguei, na verdade. Agora eu fiquei na dúvida sobre a 2. Era só, então, colocar a notícia, não precisava descrever nada, tipo, eu coloquei o print lá. Precisava comentar alguma coisa junto? Não, só Só a colocar notícia. isso, só. Fazer uma pesquisa, né, de alguma Aham. notícia que tenha saído em um site internacional sobre o Brasil, tá? Ah, certo. Aí você pode copiar, colar, printar, o que quer que seja, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. So, in this class, we are going to review what we have studied until now, okay? And I'm going to give you a feedback about this, if you have questions about. Se tiverem dúvidas a respeito de algum conteúdo aí trabalhado, que às vezes o aluno perdeu a aula, assistiu a gravação, mas esqueceu, não ficou claro, então vocês podem fazer as perguntas aqui hoje, tá? Então, quando a gente fala em reviewing, né, we are reviewing units number 3 and 4. But remember, unit has parts A, B and C. Então, nós vimos, na realidade, aqui 6 unidades ou subunidades, né? Porque a unidade 3, cada uma delas tem um assunto diferente, assim como a unit number 4. So, opa, aqui tem um... peraí. Eu tinha corrigido esse slide. Ai, preciso ver se eu não postei o slide ou ele não salvou. Então, things I love about the US. Ops. Mais um aqui, peraí. US, capital letters, ok? United States. Essa era a unidade. Então, para fazer a atividade avaliativa número 1, vocês podem buscar no repositório dessa unidade 3A, dá uma olhadinha lá. Coisas que eu amo, adoro sobre os Estados Unidos, aí vocês vão trocar US por BR, Brasil, tá? Então, nessa unidade, nós vimos aqui várias informações sobre turismo. Unit number 3B, work and play. Então, nós enfatizamos aqui, por exemplo, na 3A, things I love. Então, estamos trabalhando com simple present tense. Tá? Continuamos na Unit 3B com work and play, também tratando do simple present tense. I work, you work, he, she, it works, e assim por diante, tá? Na Unit number 3C, we talked about meeting online. Falamos sobre os encontros, né, online. Então, quais são as características? Lembra lá do encontro no restaurante, das personagens, etc. Como a gente lida com as redes sociais, que informações a gente tem, que sites. Peraí. Que sites de encontros a gente conhece, etc. Tá? Na Unit 4A, is she his wife or his sister? Aqui a gente trabalhou os pronomes, né? Os pronomes possessivos, possessivo adjetivo e possessivo. Na Unit 4B, what a life, né? Que vida. And Unit 4C, short life, long life. Short life, long life. Então, nós falamos um pouquinho aqui a respeito de longevidade, que foi a aula da semana passada. Então, vamos tentar relembrar coisas a respeito disso, tá? Então, deixa eu só ver em quantos vocês estão. Peraí, ops, não é isso. Deixa eu só parar um minutinho para visualizar. Vocês estão me vendo, ouvindo, gente? Então, né? Sim. Rô, quem fez em duplo, os dois devem submeter a atividade no mudo? O Rafa está perguntando. Não, apenas um dos alunos. Só não esquece de colocar o nome lá no trabalho, para a hora que eu abrir, eu saber de quem é, para eu poder lançar as notas. Mas pode ser uma pessoa só lançando, tá? Se os dois quiserem lançar, tudo bem. Só não esqueçam de colocar o nome dos dois aí, tá? Nos dois trabalhos.
Então, nós estamos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos aproximadamente. Só para eu saber quantos estamos, para eu organizá-los aí nos grupos, tá? Rosângela, Diga, ó, coração. eu vou pedir para você não contar comigo, porque eu só entrei para falar que eu não vou conseguir assistir a aula. Então, eu vou ter que sair, mas depois eu te falo o motivo. Tá certo, Tá querida. bom? Um beijão, Tá bom, viu? beijo. Tchau. Obrigada pela presença e pela explicação. Ficar com Deus. Então, meus queridos, é sobre isso, sobre essas duas unidades, né? Então, o que a gente tem de aspectos gramaticais? Nós temos o Simple Present Tense, que já foi bastante trabalhado desde o semestre passado e agora nesse semestre, né? Que estava lá no English 1 e continuou com o English Number 2. Então, eu fiz essa revisão com vocês já, e aí eu pedi que vocês elaborassem um parágrafo com informações pessoais utilizando o Simple Present Tense. Então, isso já foi pedido, já foi revisado com vocês. Só estou colocando aqui o que foi feito com isso, né? E quando a gente fala lá no Simple Present Tense, o que a gente tem sobre isso? Então, nós temos Simple Present Tense, nós podemos destacar presente simples dos ordinary verbs e o simple present tense do to be. Então, nós temos aqui, ó, my name is, it's, né? The lift is. Então, eu tenho presente dos verbos, do verbo to be, e eu tenho presente dos ordinary verbs. Eu falo, I have a reservation, you have he, she, it, has. Então, lembrem aí de todas as mudanças que a gente tem, tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, eu tenho interrogativa, eu tenho o uso dos modais com o verbo have no present perfect. Can I have your passport, please? Tá? Com relação às perguntas, o que nós vimos de perguntas? Tá? Então, nós trabalhamos as perguntas comuns. Ó, what's your name? Where are you from? How old are you? What's your address? What's your phone number? E assim por diante. Tá? Foram algumas perguntas ainda simples, because we are in basic number 1. Tá? Trabalhamos com um meme aqui, para vocês interpretarem quando a gente fala, por exemplo, a respeito de idade, né? Quando eu faço a questão, pergunta, how old are you? Né? Eu não posso traduzir literalmente, senão eu perguntaria quão velho é você, eu sou tantos anos velho. E essa relação entre Portuguese and English, okay, they are different. Essa relação é diferente entre as duas línguas. In Portuguese, I say, eu tenho. In English, I say, I am, ok? Perceberam? Então, muitas pessoas cometem esse equívoco porque pensam em português. Fala, I have 22 years, né? Mas a construção na língua inglesa não é eu sou tantos anos velho. So you have to think in English, ok? Então, para não cometerem esse erro, trabalhem bastante isso com os alunos de vocês, tá? Então, quantos anos você tem? Não é ter o verbo em inglês, é ser. Então, trabalhem bem. Age is just a number. Então, aqui quando a gente fala, gente, idade é só um número, né? Vocês podem trabalhar outros assuntos com os alunos aqui, outros textos, e aqui foi o uso de um meme. A idade é só uma questão, né? É só um número, é só um registro. Por quê? Nem sempre a idade que a gente aparenta é a idade que a gente tem. A gente pode ser velho, né, com as nossas atitudes de preconceito, etc., muitas vezes, embora sejamos novos, ou vice-versa, né? Nós podemos ser novos com uma idade mais avançada. Então, aí a gente pode trabalhar também o preconceito, né? Porque esse preconceito, ou quais são os cuidados que a gente precisa ter com as pessoas da terceira idade, com os idosos. Então, vamos trabalhar algum texto que fale com esses alunos a questão de, por exemplo, no transporte público, né? Os idosos, eles podem ter desconto, eles podem não pagar, eles têm direito a não pagar aí
a viagem, mas qual viagem? Nos ônibus intermunicipais, nos circulares? Quais são as circunstâncias? Então, pesquise um texto que fale sobre isso em inglês, né, e trabalhe com o seu aluno essa questão aqui de how old are you? Então, de uma simples questão que você trabalha aí o presente simples, você já explicou aí os aspectos gramaticais, aprofunda isso com os seus alunos, né? Então, se você tem uma classe que você pode trabalhar melhor com os alunos, pesquise, né? Temas relacionados à idade, né? Aos jovens, aos idosos, aos direitos, aos preconceitos e por aí vai, tá? Na Unity 3A, né? Que é Things I Love About the USA, então eu trabalhei aqui com vocês o verbo, né, um dos verbos escolhidos, que foi o love, e as diversas possibilidades aqui, tá? Na unidade 3B, por que eu estou fazendo essa revisão aqui? Estou situando vocês, contextualizando, porque vocês vão trabalhar em grupo daqui a pouquinho a respeito disso, vão escolher uma unidade para vocês realizarem a atividade, tá? Então, na Unity 3B, Work and Play, então nós trabalhamos, ainda continuamos com Simple Present Tense, I work, Giovanna works, ok? E nessa unidade também foi trabalhado com vocês a questão das preposições, at and for. Então, para dizer que eu trabalho, alguém trabalha, dependendo da resposta que eu quero dar, eu posso usar uma preposição diferente. E aí entram as regras do uso das preposições, tá? Então, por exemplo, quando eu quero indicar que é o lugar, eu posso dizer I work at, eu trabalho no Instituto Federal. Mas se eu quisesse dizer que eu trabalho no Instituto Federal, numa área ou num departamento determinado, então eu poderia deixar de usar a preposition at, que é uma preposição mais geral, e passar a utilizar a preposition in, tá? Por exemplo, I work in the letras department. Então, eu já trabalho no departamento de letras, então eu estou especificando. Então, aí que vem as regras, né, para usar at quando eu vou me referir a lugar, um lugar mais específico e um lugar mais geral. Agora, eu posso também usar a preposition for. Quando é que eu falo I work for? Aqui eu quero dizer que eu trabalho para, né, alguém. I work for CELIM, eu trabalho para o Centro de Línguas. I work for Santander Bank, eu trabalho para o Santander, tipo, o Santander é meu patrão, certo? Então, eu posso utilizar para falar sobre trabalho aqui, mais de uma preposição, depende qual é a resposta que eu quero dar, porque não existe apenas uma resposta. Então, isso ficou enfatizado na unidade 3B. Na unidade, em Unity number 3C, Meeting Online, o que nós vimos, né? O encontro daqueles personagens lá, do Kevin e da Samantha, que eles marcaram um encontro online, né, pela internet, e aí vocês tiveram que fazer a leitura do profile, né, que é o perfil deles, look at their photos, vocês olharam para as fotos, leram o perfil, e aí vocês tinham que, analisando a imagem, né, da foto e as informações, se vocês achavam que eles iam dar match, né, se seriam uma boa relação, ia dar um encontro entre eles, né, ia ficar legal. E aí a gente percebeu pela unidade que, embora eles tenham respondido lá algumas coisas e a aparência nas fotos parecesse dar match, na realidade nós percebemos que não foi bem assim, né? Por quê? Ele gostava era de videogame, e ela gostava de sair, jantar fora, ele gostava de lanche, hambúrguer, e ela gostava de salada e etc. Então, só para vocês lembrarem, aqui, o que vocês poderiam trabalhar? Vou levá-los já lá para a aula de prática de ensino, né? Que eu acabei de sair da aula de prática de ensino, mas eu já vou ligar o conteúdo para vocês pensarem sobre a prática de vocês. Então, quais são os sites aí de relacionamento que a gente conhece?
Pede para os seus alunos falarem para vocês aí quais são os sites, né, de relacionamento. Eles são seguros, não são? Quais são os problemas que a gente pode enfrentar nesses sites? A gente pode abrir para um texto que fala sobre segurança na internet. Por exemplo, hoje eu abri meu celular a hora que eu acordei, né, que eu já acordo, vejo se tem alguma coisa importante. Quem tem filho que mora fora faz sempre isso, viu, gente? Fica sempre preocupado, quer saber se veio alguma mensagem à noite, se aconteceu alguma coisa. Então, eu abri e vi que tinha lá uma compra no Magazine Luiza no valor de R$ 4.599 no meu cartão. Falei, socorro, né? Porque o cartão chegou faz uma semana, eu nem usei ainda. Então, meu cartão foi hackeado. E eu fico perguntando, como? Eu não usei ele na internet ainda. Eu fiz uma compra só, presencial. E aí? O que a gente precisa fazer a respeito disso? Então, do meeting online, vocês já podem direcionar para a segurança da internet, para outros fatores, para o perigo desses encontros online, para o perigo das pessoas ficarem muito tempo só no online e não se encontrarem presencialmente, não praticarem atividade física, etc, etc. Então, de um conteúdo, vocês podem ampliar aí o leque de vocês para trabalhar com seus alunos, tá? E na Unit 4A, is she his wife or his sister? O que nós vimos, né? O uso dos pronomes possessivos, possessivo, que se classifica em possessivo e possessivo adjetivo. My book, né? Então, eu digo, o pronome quando acompanha o substantivo, ele é pronome possessivo adjetivo. Quando ele não acompanha o substantivo, ele é só possessivo. Eu digo, this mobile phone is mine. Ele é meu, tá? Or, this is my mobile phone. My mobile phone. Perceberam a diferença? Então, aqui nós trabalhamos os pronomes. Além do his, dos pronomes possessivos, nós trabalhamos o who and whose. Who's that? Quem é? Então, falamos aí sobre pessoas famosas, né? Quem é? Carla Bruni? Quem é o Messi? And whose, né? Whose significa de quem? Whose cup is this? Ok? Whose? It's mine. It's his. It's hers. De quem é, gente? Então, trabalhamos isso também aqui nessa Unit 4A, tá? Whose book is this? It's mine, it's yours, it is ours. Aqui a gente está trabalhando com o pronome só possessivo, está indicando simplesmente posse. É meu, é seu ou de vocês e é nosso, tá? Eu fiz uma relação aqui dos pronomes para vocês se lembrarem, trabalhei isso na unidade. Então, quando o pronome, qual que é a diferença dos pronomes possessivos? Eles podem se classificar só possessivo quando ele indica simplesmente posse. Como que eu sei isso? Quando ele não acompanha o substantivo. E ele é um possessivo adjetivo quando ele acompanha o substantivo. Diz my book, your book, our book. Ok? This book is mine, is hers, is ours, is theirs. Então, essa é a diferença entre os pronomes. Na Unit 4B, What a Life, nós reforçamos mais uma vez o uso das prepositions, então as preposições de tempo, né? In the morning, ok? At night. Então, nós temos in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ok? At lunch time, at noon, então, na hora do almoço, tá? Ao meio-dia. E as outras preposições e os outros casos aí. Trabalhamos as prepositions de lugar, que eu dei o exemplo lá, busquei lá da unidade número 3, I work at Instituto Federal, I work in a bank, ok? I like to, não, I'm going to algum lugar, indicando lugar, tá? E falamos sobre atividades do dia a dia nessa Unit 4B. Então, what order do you do these things in the morning? Tell your partner, né? Então, aprendemos a usar algumas expressões úteis aí. Então, quando a gente tem que listar, escrever, redigir um parágrafo, é interessante que a gente tenha um pouquinho de vocabulário, né? Então, olha, first,
and then, and after that, and finally. Então, eu começo com primeiramente, né? E depois eu termino com finally, quando é a última coisa. E aqui eu posso intercalar para utilizar outros mecanismos, outros elementos de coesão que sejam diferentes, né? Então, eu não vou colocar só and, que o meu texto fica muito pobre. Então, sobre isso, nós falamos. E a última unidade, que foi da semana passada, Short Life, Long Life, falamos sobre longevidade. Então, para isso, a gente precisa ter alguma preocupação com o quê? Com a alimentação, né? Nós lemos aí os textos que falavam a respeito disso, praticamos um pouquinho do how often, né? How often do you eat fruit? Every day, once a week, etc. Revisamos mais uma vez os frequent adverbs, conforme está aqui. E, além disso, de todo esse conteúdo, em cada uma das nossas aulas, nós trabalhamos com uma expressão idiomática, né? Então, foram diversas expressões idiomáticas ao longo do semestre. Eu acho que essa daqui eu devo ter trocado com vocês. Eu não trabalhei essa, mas eu não retirei do slide, tá? Mas no problem. Warm in the apple, né? A presença significa a presença de alguma coisa ruim, né? Numa coisa boa. There is nothing worse than getting a worm in your apple, né? O que significa isso, ter aí o bichinho na maçã, né? Então, é alguma coisa que atrapalha. Então, nossa, eu fui dar aquela mordida lá na goiaba, a hora que eu mordi, eu vi só a perninha, só o rabinho do bichinho lá. Então, quando vocês querem expressar, externalizar essa sensação, né, de que uma coisa ruim que atrapalhou, vocês podem usar a warm in the apple. E essa expressão foi retirada daqui, ó, theidioms.com. Então, se vocês quiserem consultar outras expressões idiomáticas, basta vocês clicarem aqui que eu tiro várias desse site, além do inglês na ponta da língua e de outros sites que eu já compartilhei, tá? A outra que nós utilizamos foi If I May Say So Myself, né? I'm very good cook, if I may say so myself, que não sei se vocês se lembram, mas significa modéstia à parte, né? Então, ó, modéstia à parte, eu sou boa cozinheira, tá? I look really wonderful this morning. Nossa, gente, eu tô maravilhosa. Modéstia à parte, eu tô maravilhosa essa manhã, tá? Mentira, tu tá com a boca torta aqui. A outra expressão, it slipped my mind, né? Alguma coisa que fugiu do meu pensamento, eu quero falar alguma coisa que eu sei, mas naquele momento eu não consigo lembrar, né? Então, quando isso acontece, eu posso usar it slipped my mind, escorregou da minha mente, fugiu, tá? Drop it, então, hey, let's drop it, I don't want to talk about it anymore. Just drop, vamos mudar de assunto, gente? Né? Então, seria nesse sentido, vamos mudar de assunto, também retirado aí do inglês na ponta da língua. Don't take it out on me, né? Tipo, ó, não desconta em mim, não tem nada a ver com isso. Hey, don't take it out on me, I got nothing to do with this. Ó, não vai descontar em mim, né? Brigou em casa, brigou no trabalho, chega em casa chutando o cachorro. Então, seria mais ou menos essa expressão, don't take it out on me, ok? E acho que essa foi a última, né, da semana passada, be stuck in a rut, que significa estar aí parado no tempo, empacado, né? Ó, gente, eu preciso mudar de trabalho, eu estou me sentindo como se eu tivesse, né, parado no tempo, preciso de novos desafios, tá? Então, essas foram as expressões idiomáticas que que nós trabalhamos. E agora, now I'm going to divide you in some groups. Eu vou dividi-los aí em grupos. Vocês vão precisar escolher uma das unidades, tá? Que vocês quiserem. Se vocês preferirem ficar só com as expressões idiomáticas à parte, pode ser. Ou vocês podem escolher uma das unidades que eu apontei para vocês para a gente trabalhar e desenvolver um Google Form que seja com revisão, tá? E aí a minha pergunta é, todo mundo sabe usar um Google Form? Vocês sabem fazer um Google Form?
Respondam aí para mim, por favor. Eu não. Não? Então, eu só vou mostrar uma aqui para vocês, porque tem mais... Nunca tentou, Rita? Miguel sabe? Tem mais alguém? Tá, então eu vou... Mentira, eu também nunca tentei. Tá, eu posso mostrar para vocês? Tentei. Ah, tá, então ótimo. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Olha, primeiro vocês vão acessar o site de Google Forms, tá? Eu vou colocar aqui criar. Só um minutinho. O meu aqui já apareceu um criado, né? Porque eu crio tantos. Ah, deixa eu... eu podia pegar esse mesmo, peraí. Ó, então vamos lá. Ele vai te apresentar um formulário aí em branco, tá? Então você começa aqui no título. Eu vou começar o da presença de vocês, tá? Ó, presença, inglês 2, turma 628. Venho aqui para a descrição, que é a data, né? Então, a presença em inglês 2, turma 628, tarará. Venho para as perguntas, tá? Então, eu vou colocar aqui nome. Eu estou fazendo assim porque eu já vou utilizar esse aqui para vocês, tá? Então, quando você tem a pergunta, fiz muito rápido, né? Eu mostro o outro já. Então, eu coloquei aqui o nome e que tipo de resposta eu quero. Pode ser resposta curta, pode ser parágrafo, pode ser escolha múltipla, tá? O que vocês... depende do tipo de pergunta que vocês vão fazer. Mas eu não gosto muito, assim, de um formulário que fica muito basiquinho. Ó, primeiro, então, esse formulário meu está sem nome. Eu clico aqui, ele já pega o nome daquilo que eu tinha digitado, tá? Então, já tem nome. Agora, eu venho aqui em cima. Estão visualizando personalizar tema? Personalizar. Sim. Opções de tema. Eu posso escolher uma imagem, que é o que eu mais gosto, ou eu posso só trabalhar com a cor. Vamos na imagem para ficar mais chique o formulário de vocês. Aqui tem algumas opções, tá? Ó, ilustrações, aniversário, qual é o tema aí de vocês, tá? Então, vamos para trabalho escola, porque o nosso é de escola. Como é de escola, eu vou escolher esse daqui do lápis, tá? Ó, inserir. Vocês continuam visualizando? Ó, meu formulário já ficou mais bonitinho. Perceberam? Sim. Então, ó, fechei aqui opções de tema, tá? Agora, meu formulário está pronto, né? Eu só quero, como eu vou usar esse aqui mesmo, eu só quero mandar isso para vocês. Eu venho aqui em enviar, tá? Enviar formulário. Como que eu vou enviar para vocês? Por e-mail, por um link? Eu uso aqui o link, ó. Link, aí eu peço para encurtar esse link, porque senão fica muito grande, tá? Eu vou copiar esse link. E aí, o que eu vou fazer com esse link? Eu vou compartilhar aí para vocês preencherem a lista de presença, tá bom? Deixa eu já salvar ele. Cadê vocês aqui? Peraí, que eu vou mostrar. Então, esse vocês já podem responder, tá? Aí, como eu quero que vocês façam esse Google Forms? Eu vou pegar um outro aqui. Peraí. Ó, como eu tenho vários, eu venho aqui nesse mais. Eu não sei o que vai aparecer para vocês. Se não aparecer nada, você vem no mais que vai abrir um em branco, tá? E vocês me falam a hora que vocês estiverem fazendo. Pronto, estou lá naquele formulário. Então, primeiro, eu vou escrever alguma coisa. Então, ó, peraí. Review exercises English 2, turma 6 to 8. Aqui eu vou colocar qual é a unidade. Que unidade? Suponhamos que vocês escolheram idiomas,
tá? Então, a primeira coisa que eu coloco sempre é para identificar quem respondeu. Eu coloco a primeira pergunta como nome. Aí, para nome, você vai deixar a opção? Não, né? Então, você vem aqui, ó. Resposta curta. Agora, eu quero uma pergunta, tá? Então, eu venho aqui, ó. Adicionou outra. Quantas perguntas eu quiser, eu venho aqui nesse maisinho para adicionar. Eu posso incluir um vídeo, eu posso incluir imagem, eu posso adicionar título e descrição e etc. Então, que pergunta aqui, ó, por exemplo, qual o melhor significado para a expressão? Falem aí um idioma que vocês quiserem. Eu vou pegar o it slipped my mind, tá? Qual o melhor significado para a expressão it slipped my mind? Então, aqui eu preciso colocar opções mesmo, né? Então, como que eu melhor poderia... eu vou colocar escorregou da minha mente. Deixa eu ver. Esqueci-me, né? Não sei, pronto. Aí, eu coloquei múltipla escolha. O aluno vai ver depois o formulário, ele vai ter que assinalar qual que seria a opção correta. Acabei essa pergunta, posso ir para outra. Então, vocês vão ter que fazer uma revisão assim, pegar o conteúdo e tentar fazer perguntas sobre o conteúdo, tá? Pode ser com perguntas e respostas diretas, pode ser utilizando a opção aqui de parágrafo, que é uma resposta maior, de resposta curta. Caixas de verificação, eu vou mostrar para vocês, quando a pessoa pode assinalar mais de uma opção. Aí você coloca opção 1, opção 2, etc. Quer aumentar a quantidade de perguntas, é só vir aqui. Aí, se vocês quiserem, podem deixar bonitinho, é só vir aqui no personalizar. Eu vou só mudar a cor agora, tá? Eu deixei ele laranjinha, tá bom? A hora que você acabar o seu Google Forms, você vem aqui em enviar. Se você quiser checar antes, você clica no olhinho aqui, ó, pré-visualizar como é que vai ficar. Então, aqui é o formato, estão vendo? Qual o melhor, vai ficar desse jeito aí para as pessoas visualizarem, tá? Se você achou que está tudo bem, você clica em enviar, vem aqui no link, que a gente trabalha sempre com o link, abreviar, copiar, aí você compartilha com as pessoas. Facilitou? Como é que tá o negócio? Dá para começar? Sim, professora, dá. Eu vou entender. Tá, então vocês podem escolher uma das unidades da 3ABC, 4ABC ou expressões idiomáticas. Aí, como se vocês estivessem fazendo exercícios de revisão para alguém, para os seus alunos, vocês vão criar conteúdo aí, perguntas e respostas, utilizando um Google Form, tá? Se tiver dúvida, assim, não tem problema, vocês me chamam. Em quantos vocês estão mesmo? Acho que eu vou formar só 2 turmas, né? Que é mais fácil, que todo mundo ajuda. Senão vai ficar poucas pessoas e muito trabalho. Então, olha, eu estou criando as salas. Então, as 2 salas ficaram com 6 pessoas, tá? Então, vocês se reúnam aí nessas salas e preparem aí alguma coisa, algum tipo de questão de revisão sobre o conteúdo, utilizando um Google Form. Copie o link, porque depois vocês me encaminham o link para eu ver o que foi que vocês fizeram, tá? Então, eu vou abrir a sala. E eu vou dar 10 minutos. 10 minutos são suficientes, eu acredito. Se não for suficiente, a gente para assim mesmo, né? E vocês encerram. Só que eu aviso antes, a hora que eu vou fechar a sala, porque senão vocês podem perder, né? Eu verifico pelo chat se vocês já estão acabando para eu poder fechar a sala.
Sala número 1 sendo aberta. Ok. Então, só para que os alunos que estão assistindo a gravação dessa aula saibam, eles têm que criar um Google Forms com exercícios de revisão. Vou até escrever aqui para não ficar dúvidas, tá? Então, o que os alunos precisam fazer? Deixa eu achar uma caixa de texto aqui. Então, essa é a atividade.
Pessoal, como os alunos têm um tempo para preparar essas atividades e depois eles vão apenas compartilhar o link, eu vou parar a gravação, tá? Porque senão vai ficar muito tempo apenas a minha imagem ou a imagem aí do slide, né? Então é melhor que a gente encerre aqui para não ficar cansativo. Então, os alunos estão organizados nas duas salas e precisam, então, organizar aí exercícios, atividades de revisão, utilizando a ferramenta que é o Google Forms, ok? Então, tenham um bom dia, meus queridos, vejo vocês, see you next week. Beijos, fiquem com Deus.